Boa noite, bem-vindos ao episódio 4 do Café Binário. Hoje na equipe nós temos a Andressa Werner, o Thomas, que são do PET, eu e a Caroline, que somos do DA, e nós temos a Letícia, que é nossa colega da computação. Pessoal, quem quiser participar em alguma das nossas lives, interage com a gente, como a Letícia fez bastante nas lives anteriores, que pode participar por aqui. Hoje a nossa convidada é a professora Luciana Foz. Muito obrigado por aceitar o convite. Gente, autorizem o StreamYard no Facebook, o link está na descrição da live, para vocês poderem aparecer aqui com o nome e a sua pergunta. Luciana, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. E para a gente começar, que adjetivos você usaria para descrever você mesma? Olá, boa noite. Quero agradecer o convite, né? Eu vi as lives dos meus colegas anteriores, né? Me diverti muito, mas e vi que também eles se descreveram. Vamos ver o que eu posso botar como adjetivos, né? Acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que fala muito. Brinco muito, né? Sou muito brincalhona. Em geral, eu perco amigo, mas não perco a piada. Dou risada até de piada sem graça, inclusive. E mais ou menos isso. Acho que... isso também, eu sou uma pessoa detalhista, sei lá, meio não digo exigente, assim, mais ou menos perfeccionista, talvez, também dá para dizer. Acho que é isso, mais ou menos. Só adjetivos bons, mais ou menos, né? Não vou falar das partes ruins. Não vamos falar de defeito aqui, né? Só a qualidade. Pois é, né? Na verdade, eu só não sou perfeita porque eu sou modesta, tá? Então, não teriam defeitos para listar. Mentira, né? Mas tá bem. Eu me identifico. Deixa eu te perguntar, Luciana, quem é uma inspiração para ti? Desculpa. O que eu vou te dizer? Se a gente pegar na parte... Eu diria assim, tem a parte profissional e a parte pessoal, né? Parte pessoal, os meus pais, tá? Desculpa. Tanto meu pai quanto a minha mãe são pessoas bem simples, assim, não foram pessoas que estudaram muito, mas sempre acharam importante que os filhos estudassem. Tá? Consegui me engasgar. Não é o coronavírus, por enquanto. Eles sempre foram pessoas simples, mas sempre acharam que o estudo era importante, né? E sempre batalharam muito para conseguir ter alguma coisinha para criar os filhos. Então, na parte pessoal, eu diria meus pais, tá? E na parte profissional, na verdade, pensando que eu, desde criança, queria ser professora, depois eu achei que eu não queria mais e acabei virando professora, eu me inspiro bastante nos meus professores. Tá? Eu tive professores muito bons, desde professores do ensino... na minha época era ensino de primeiro grau e segundo grau, então desde o ensino básico, e os meus professores de graduação, né? A gente meio que tenta imitar alguns, tenta ver o que não deve fazer com outros, né? Mas mais ou menos é isso. Tava mutada. Tá, Luciana, agora, tipo... Não especificamente agora na quarentena, mas se você puder explicar também na quarentena, mas o que você tem... O que tu tem feito para ocupar teu tempo antes dessa loucura e agora também? Tá, antes, na verdade, eu sempre gostei muito de assistir filmes, séries, essas coisas, eu gosto de fazer, mas eu gosto muito de viajar, né? Pegar o carro, principalmente de carro, né? Eu sempre gostei muito de viajar, obviamente agora eu não estou fazendo, né?
Mas, na verdade, nada impede. Eu acabei tendo que fazer uma viagem nesse meio tempo, até foi véspera do Dia das Mães. Eu tive que, no sábado, eu fui para Caxias e voltei no domingo. Fiz um bate-volta, porque tinha que resolver problemas lá. Aproveitei um monte, vi paisagem, vi coisas que mudou um monte, quer dizer, uns 2 meses que eu não ia, 3 meses, não, desde de janeiro. Então, eu vi coisas diferentes, eu acho que aproveitei mais ainda a natureza, assim, a paisagem, do que quando eu costumo viajar e não prestar tanta atenção, porque era uma coisa tão corriqueira que eu fazia, e agora eu não consigo mais, né? Mas, afinal, assim, em casa agora eu assisto filme, eu trabalho, eu vejo, porque a gente está preparando as aulas de vocês, então a gente está trabalhando ainda, não exatamente indo para a universidade, mas continua com esses afazeres. De passatempo, assistir filme, não tem muito. Ler, de vez em quando eu leio alguma coisa, mas nada muito rotineiro, assim. Como tem sido a quarentena para ti? Principalmente nos tempos livres, porque ficando tanto tempo em casa, a gente acaba ficando ocioso às vezes. Como é que tem lidado com isso? Assim, no início, eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim, eu dificilmente consigo ficar tranquila, mesmo quando eu não tenho nada para fazer, tá? Então, no início, meu Deus, eu achava que ia ficar enlouquecer. Eu tenho problema de insônia, no começo eu já não conseguia dormir, nem de noite, nem de manhã, nem de tarde. Agora, na verdade, eu consigo dormir de manhã, que de noite continuo acordada. E não sei, assim, agora eu estou mais tranquila. Só muito chato é receber compras, eu estava comentando antes, né, que eu estou fazendo compras online, e é muito chato receber as compras, principalmente comida, tem que lavar tudo e não sei o quê. Então, tem dias que dá muito trabalho, que aí eu chego, só tenho vontade de me jogar na cama. Mas tem dias que aí a gente passa o tempo fazendo uma coisa ou outra do que tem que ser feito, né? Na parte de pesquisa a gente continua, né? Tem vários alunos que estão defendendo e aí a gente acaba ainda fazendo muita reunião, mas de passatempo, basicamente assistir filme, né? Eu já falei, agora, na verdade, como é que eu estou lidando, né? Mas agora eu estou tranquila, na verdade, mas já tive pior. Eu acho que no início sempre é mais complicado, depois vai ficando pior, né? Desculpa, sempre pior. Não sei, daqui a pouco, se passar mais o tempo, pode ser que piore, né? Pode ser. Quando eu viajei, vi um monte de gente na rua e pensar, por que eu não estou indo para a rua, né? Mas aí a gente já muda de ideia, a gente já lembra o porquê que a gente não está indo para a rua, né? Sim, de certa forma a gente fica com medo. E até queria fazer uma pergunta sobre isso. Se tu tem algum medo, alguma coisa... Medo, de forma geral, tu diz assim? De forma geral. Tenho. Na verdade, medo... Eu tenho medo de voar. Pânico, na verdade. E olha que eu voei muito. Não sei exatamente, quer dizer, eu até sei quando é que começou. Foi uma vez que eu estava voando era um voo curto. Acho que eu estava chegando... Eu morei uma época na Itália, né? Eu estava indo de Berlim a Pisa. Estava chegando, né? Em Pisa que eu estava morando. Aí o avião meio que deu 2 quedas bruscas, assim, e os italianos enlouquecidos dentro de tudo começaram a gritar, né? Eu já pensei, pronto, agora eu vou morrer. Depois disso, gente, eu fiquei com muito medo. E eles têm costume de aplaudir quando chegam, né? Quando pousa. Aquele dia até eu aplaudi, quase que beijei o chão quando eu desci do avião, mas afinal... eu tenho medo de voar, tenho medo de altura, essas coisas assim, nada muito... Agora, mudando um pouco de assunto, por que tu escolheu a computação? O que te levou para essa escolha? Na verdade, eu vou te dizer que foi por acaso. Por acaso, porque dependeu de um sorteio. Olha bem que coisa estranha, né? Dizer que dependeu de um sorteio. Eu sorteei, não, mentira. Eu fiz no meu ensino médio, que a gente chamava de 2º grau, eu fiz magistério. O magistério
Agora eu nem sei mais se as pessoas ainda podem, eu acho que nem se pode mais dar aula se não fizer alguma graduação, mas antigamente tu podia fazer magistério, tu podia dar aula de primeira a quarta série, tá? E aí a gente tinha 3 anos de curso, né? E depois mais meio ano de estágio. E o estágio nem todo mundo podia fazer no mesmo semestre. Eu acabei sendo sorteada para fazer no segundo semestre do 4º ano, né? E aí eu fiquei, os primeiros 6 meses, eu fiquei fazendo cursos. Na verdade, desde os meus 13, 14 anos, eu fazia cursos, principalmente no Senac. Tudo que era curso do Senac eu fazia. Eu já fiz, o Marilton debocha de mim, acho que vocês nem nunca ouviram falar, mas eu fiz curso de Telex. Vocês não devem saber, mas uma hora vocês procurem, deve ter alguma coisa na internet o que é Telex. Mas eu fiz muitos cursos e nesses 6 meses eu resolvi fazer um curso de programação. Era DBase Plus. Não, era DBase 3 e DBase 3 Plus. Eram dois cursos. Aí comecei, em uma semana a gente aprendeu algoritmos, só no papel, e depois a gente foi para o computador. Gente, eu não sabia nem onde ligava, eu passei vergonha no meu primeiro dia de aula prática, vamos dizer assim, porque o professor disse assim, estava eu e outro guri que entendia menos que eu, disse assim, liga o computador. E aí eu olhando onde é que ligava, né? Não tinha nem ideia de ligar. Mas, afinal, foi a partir daí que eu adorei, eu decidi que eu queria fazer isso. Até então, eu achava que eu ia fazer engenharia química. E decidi, então, que era isso que eu queria fazer, né? Então, basicamente, foi pela sorte, por causa desse sorteio e esse curso que eu consegui descobrir que de fato, eu queria fazer computação. E aí, quando tu entrou na computação, como é que foi a tua graduação? Bom, a minha graduação eu fiz em Caxias, na Universidade de Caxias do Sul, né? É uma universidade que é particular, né? Então, o custo é alto. Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu não tinha condições, assim, de pagar uma universidade fazendo muitas disciplinas, né, ao mesmo tempo. Eu tive que trabalhar durante a minha graduação inteira. Na verdade, tive porque era interessante, inclusive, trabalhar, né? Mas, afinal... então, eu não fiz lá muitas... Oi? Trabalhava já na área da computação. Não, no início não. Eu fiz de tudo, gente. Eu comecei, olha, 3 meses eu trabalhei num caixa de supermercado, para vocês terem ideia. Porque, assim como eu decidi fazer o curso de computação, assim, meio que eu diria de última hora, eu achava que... Porque, assim, o magistério a gente não faz as disciplinas de matemática, química e física do 2º e 3º ano. Então, eu achava assim, bom, para eu conseguir passar no vestibular, naquela época era vestibular, eu tinha que fazer um cursinho, né? Então, pensei comigo, eu vou fazer o curso... Primeiro, eu vou tentar fazer o vestibular, ver se passa. Se passar, passou. Senão, depois eu faço o cursinho e tento de novo. Só que acabou que eu passei na primeira vez que eu fiz. E eu disse, tá, então vamos lá, vamos fazer a graduação. Me matriculei meio sem saber direito o que pegar, porque eu perdi a matrícula. Eu fui para a praia e descobri lá que eu tinha sido chamada, não deu tempo para eu fazer a matrícula regular, fui fazer depois. Aí peguei umas disciplinas, eu comecei o curso da graduação no 2º ano. Primeiro ano eu só fiz umas disciplinas assim, introdução à universidade, estudos políticos brasileiros, umas coisas assim. E aí, eu acabei fazendo poucas disciplinas, fui aos poucos, assim, e levei muito tempo para fazer meu curso, tá? Mas adorei, desde o início eu gostava. A gente fez uma turma muito legal de colegas, assim, então eu trabalhava, em geral, meio período, né? A minha faculdade era à noite. Alguma época eu trabalhei... Bom, no supermercado durei só 3 meses, porque eu não aguentava, né? Eu trabalhava o dia inteiro, depois de noite tinha que ir para a universidade. Aí eu fui fazer estágio, fiz muitos estágios, nem todos na área da computação. Primeiro eu fiz no Banco do Brasil, na parte de compensação de cheques. Fiquei 2 anos, trabalhava de noite. Eu acho que era das 5 às 11h30, eu não lembro direito o horário. E tinha dias que a gente saía de lá 1, 2 horas. Na segunda-feira tinha mais trabalho, né?
E aí, depois disso, eu consegui um estágio na prefeitura, aí sim, na área já de programação, né? Eu tinha o meu primeiro trabalho, a minha primeira tarefa lá foi programar uma impressora Xerox nova que tinha chegado, fazer todos os carnês de IPTU da cidade, então foi uma coisa bem diferente, assim. Só que também não fiquei muito tempo, fiquei 5 meses lá, porque aí eu consegui um outro estágio aí sim, na área também, né? Só que era para desenvolver e dar manutenção num sistema de um hospital e de um plano de saúde. Lá é o Círculo Operário, que aqui também, não sei se eles têm plano de saúde, mas afinal eu fiquei lá. Aí eu fiz mais um ano de estágio e aí eu fiz concurso, eu fazia muito concurso, na verdade, né? E fiz concurso também para ser professora do Estado. No dia que eu devia levar meus documentos para o concurso do Estado, apareceu o estágio na prefeitura, eu desisti e fui fazer o estágio. Né? Então, em termos financeiros, era quase equivalente ao estágio com ser professora, né? Mas, de qualquer forma, eu achava que eu não queria mais ser professora mesmo, mas acabei fazendo estágio, depois fiz um concurso, fui para uma empresa pública que não era na área da computação, fiz outro concurso lá que era para a parte de desenvolvimento nessa mesma empresa e cancelaram o concurso. Tinha passado em primeiro lugar, mas anularam o concurso e não consegui. E depois disso, enquanto eu já estava nessa empresa, estava fazendo a faculdade, ainda voltei naquela empresa antiga, então teve épocas que eu tinha 2 empregos e a faculdade. Então, assim, eu vou dizer o que eu fiz. Eu levei 8 anos para me formar, tá? Não reprovei, nunca peguei exame, mas também fazia poucas disciplinas. Eu conseguia fazer 4, 5 por semestre, assim, era o máximo. Mas de qualquer Mas forma, 8 anos não é o tempo padrão? Não. Ninguém contou para vocês que é só 4? Não é isso que disse o meu avô. Da engenharia, 5 no máximo. Qual foi a tua maior dificuldade, então? Foi essa questão de estar sempre trabalhando, sempre envolvido em outras atividades fora da faculdade? Não, no fim nunca me atrapalhou, eu acho. Na verdade, bom, na época que eu trabalhei exatamente na área era legal, porque tinha experiências diferentes, né? Mas em outros momentos também nunca me atrapalhou. Eu fazia festa. Na época que eu trabalhei no banco, a gente saía toda sexta-feira, depois do trabalho a gente já emendava. Então, não sei. Em termos da graduação, de aula mesmo, eu tinha um pouco de dificuldade na parte dos cálculos, porque, como eu disse para vocês, eu não tinha base, né, de matemática. O que me fez eu ter que me dedicar muito mais do que o necessário, do que o previsto, né, ou do que nas outras. Porque eu tive que me virar, né? A graduação a gente começa, a gente não tem que esperar pelo professor, a gente tem que se virar. Em algum momento tu pensou em desistir da computação? Não. Eu não teria nem ideia do que fazer se eu desistisse, mas nunca pensei, não. E onde é que você fez sua pós? O seu mestrado, doutorado? Mestrado e doutorado eu fiz na URGS, que também foi por acaso, viu, que eu fui fazer o mestrado e o doutorado. Na verdade, o doutorado não foi por acaso, o doutorado foi por consequência, né? Mas o mestrado também foi por acaso, porque eu não tinha ideia de fazer. Eu fui bolsista de iniciação científica, gostei muito. Eu sempre adorei a parte de desenvolvimento, programação, a parte sei lá, de redes, sistemas operacionais nem tanto, apesar de que sistemas operacionais eu acho uma coisa bem legal. Mas eu gostava muito da parte de programação, assim. E no meu estágio, né, na minha bolsa de C, eu já trabalhei na parte de compiladores. E durante a bolsa eu descobri que a gente podia especificar formalmente, né? E aí eu acabei caindo na área teórica. E no fim da minha graduação, um dia encontrei uma colega, eu estava chegando na faculdade, ela estava saindo, ela me disse, eu vou lá conversar que foi meu orientador, o Cadinho, o professor Cadinho. Vou lá conversar com o Cadinho porque eu quero fazer mestrado. Que legal, aonde, né? Aí, na URGS. Aí eu disse assim, que legal, eu acho meio difícil a gente conseguir lá, né? Aí ela assim, não, vamos lá, vem junto, vamos lá conversar. Aí fui junto, aí resolvi que eu queria fazer mestrado.
Conversando com ele, o coordenador do nosso curso nos levou até Porto Alegre para apresentar para 2 professores que eles conheciam. E porque naquela época tu tinha que conseguir o orientador antes de entrar, né? E aí acabei indo fazer o mestrado lá. Inclusive, o meu orientador que eu conheci, que me selecionou, ele morreu antes. Na verdade, ele se suicidou 1 mês antes de eu começar. E a minha orientadora me herdou. Ela me herdou e aí gostei de trabalhar com ela. Quando terminei o mestrado, ela me incentivou a fazer o doutorado e assim foi. Só foi deixando a vida te levar. Não vou seguir esse conselho. E o bom foi que ela me levou para um lugar que eu gostei, né? E desse, tipo, da sua vida acadêmica como estudante, o que foi o maior desafio para você? Além de ter 2 empregos e estudar. O que eu vou te dizer? Não sei exatamente desafio. Na verdade, eu vou te dizer, se eu contar após também, né? Eu acho que o doutorado é uma época em que eu, pelo menos, trabalhei muito mais sozinha, né? Eu acabei indo fazer o sanduíche, que é 1 ano que a gente faz fora, né? Eu fui fazer na Itália. No início eu não queria ir, porque, sei lá, não queria ir. Mas a minha orientadora sempre me convencendo de que era melhor eu ir. E foi mesmo, foi muito legal essa época aí também, apesar de eu ter ido a contragosto, gostei muito de ter ido, né? Mas, assim, o doutorado é uma época em que a gente desenvolve um trabalho muito específico da gente, né? Então, eu meio que trabalhei sozinha, então, claro, meus orientadores, o meu co-orientador lá da Itália, sempre fazia muita reunião com ele, sempre a gente trabalhava junto, mas colegas, assim, a gente não tem. A gente, em geral, não tem colegas para dividir o estresse, que é um doutorado. O mestrado foi tranquilo, mas o doutorado foi bem... Esse, sim, às vezes a gente pensa em largar. Não que fosse opção para mim, tá? Eu jamais teria largado. Mas é que, às vezes, a gente pensa que dá vontade de largar, dá vontade. E como é que foi o teu tempo na Itália? Foi legal, assim... Lá também eu não tinha um grupo de colegas, assim, né? Eu mais convivi com o meu orientador, mas foi bem legal para a gente ter experiências diferentes, conhecer cultura diferente, apesar de que eu tenho cidadania italiana, né? A gente tem eu tenho origem italiana, mas o povo lá é bem diferente daqui. A gente meio que um choque, né? Chegar a cultura principalmente diferente, né? Pisa, não sei, a Itália não sei se não me parece o país mais característico da Europa, né? A Itália, eu acho que ela é mais parecida com o Brasil do que com o restante da Europa. As coisas não são lá muito organizadas, lá o pessoal é meio enlouquecido no trânsito. Pisa era uma cidade onde tinha bicicleta, moto, carro, pessoas, tudo andando na rua, em qualquer sentido. Então, o meu meio de transporte lá era bicicleta, porque se eu tivesse que dirigir, eu acho que eu teria enlouquecido lá, né? Mas a parte da cultura é bem, bem legal, assim, a gente aprende coisas diferentes, costumes diferentes. Lá na Itália, pelo menos, eu aprendi que as pessoas, tu não pode perguntar mais de 2 vezes a mesma coisa, que eles te ofendem. Eles são meio impacientes com pessoas que não entendem, principalmente quando eu cheguei. Eu sabia italiano, assim, de curso, né? Em casa, meus pais falavam italiano, que é um dialeto, então não me ajudou muito. E aí, quando eu cheguei lá, eu precisava perguntar mais de uma vez a mesma coisa e muitas vezes eu desisti, fui para achar outra pessoa para perguntar, porque eu achei que eu ia apanhar, né? Mas, afinal... E na parte profissional foi muito legal. Aprendi muito lá. Muito legal. Que legal. É muito legal saber essas histórias de viagem. Porque dá uma esperança de que a gente vai conseguir. Não, é muito legal. Assim, naquela época era bem fácil se conseguir bolsa. Quase todo mundo conseguia, né? Hoje em dia, eu não sei se está tão... Como é que está, né? Até uns 2 anos, 3 anos atrás, tinha o Ciências Sem Fronteiras, que tinha bastante gente, colegas de vocês conseguiram ir, né? Agora, já não sei como é que... Não está muito fácil.
Mas a gente teve alunos também da pós que foram fazer, né? Mas aquela época era bem mais fácil. Sim, e tu falou que tu aprendeu italiano. Tu continua falando italiano? Ainda sabe alguma coisa? Não, eu entendo tudo. Agora, falar, sabe que falar, eu acho que está me faltando muito vocabulário. Eu, quando eu posso assistir filme em italiano, eu assisto. Agora, só que eu gosto mais de assistir eles em espanhol. Então, acaba que se eu for escolher entre o espanhol e o italiano, eu acabo assistindo o filme em espanhol. Mas, falar eu não tenho com quem falar, né? Então, a gente perde um pouco do vocabulário. Assistir eu consigo assistir um filme. Na verdade, para eu aprender mesmo o italiano, quando eu cheguei lá para conseguir conversar, foi através de assistir programa de TV, porque na rua as pessoas falam muito rápido. E aí, às vezes, eu ficava boiando, assim. E quando eu fui para lá, eu dividi apartamento com 2 meninas italianas, né? Então, quando eu tinha que conversar com elas, quando eu não sabia o que dizer, eu ficava perguntando, às vezes eu falava em português para ver se elas me entendiam, algumas vezes as palavras não são tão diferentes, né? Mas foi bem interessante, assim, eu gostei muito de aprender italiano, mas agora não estou muito praticando, não. E tu ensinou português para ela? Não. Tinha a professora desculpa, a mulher do meu orientador lá, do meu co-orientador de lá, ela jogou na seleção brasileira, seleção colombiana, eu acho, nem lembro direito de onde ela era. E ela jogou uma época no Brasil, então ela sabia alguma coisa de português. E ela queria falar em português comigo lá. Mas eu preferia falar italiano porque eu não entendia nada que ela falava em português. Eu não sei o que ela fazia que ficava pior. Então, não consegui. Na verdade, no fim, nos últimos meses, apareceu um rapaz que era de Santa Maria lá. Aí eu consegui falar português lá, mas o tempo inteiro foi só na base do italiano mesmo. A professora tem alunos pedindo encarecidamente para você falar alguma coisa em italiano. Ma che cosa volete che parli? O que vocês querem que eu diga? Gente, alguma dica? Não se parla così. Prima cosa che si fa è parlare con le mani. Entenderam nada, né? Tá bom. Deixa eu botar ali no translator. O italiano fala muito com as mãos, né? Tu quer deixar o italiano mudo, é amarrar as mãos dele, né? Não tem o que fazer. Não, e esse gesto aqui, gente, o pessoal faz muito na rua. Esse gesto aqui, Então, não é estereótipo, então, não é? Não, eles fazem mesmo. Quem é que tá perguntando aí? Agora eu tô vendo que se eu vendi Avon e Jequiti. Não. Chegou uma pergunta do Facebook que eu... Não, nunca vi. Eu acho que é relacionada com a tua formação acadêmica, porque tu disse que trabalha bastante. Como é que é? O que tu disse, Thomas? Acho que ele ficou problema na internet. Tá bom, vou responder ao Leomar. Ele nunca vendi nem Avon nem Jequiti, nunca fui vender nada. Eu nem falei, mas eu trabalhei com 16, 17 anos, acho, numa loja de turco vendendo tudo que era coisa, roupa, calçado não tinha, roupa, tecido, sei lá. Não sou boa vendedora. Falo muito, mas não sei vender nada. E como é que foi? Estão perguntando, o Gerson perguntou, para você contar pra gente como é que foi a tua mudança de Caxias do Sul para Pelotas e depois Alegre, né? Bom, assim, quando eu vim para Pelotas, na verdade, eu morei bastante tempo em Porto Alegre, né? Então,
eu ficava em Porto Alegre durante a semana, fim de semana ia para Caxias, e eu sempre fui meio assim de chegar numa cidade, se eu vou passar um fim de semana, eu já estou chamando de minha casa, né? Então, elas são bem diferentes. Eu vou te dizer que talvez eu não tenha ainda me mudado definitivamente para Pelotas, no sentido que tem coisas que eu só faço em Caxias. Por exemplo, cortar o cabelo. Eu só corto cabelo em Caxias ainda. Já são 10 anos que eu estou aqui em Pelotas e ainda não cortei o cabelo nunca aqui. E agora é bom, agora nem Caxias, né? Mas são cidades diferentes. Eu acho, na verdade, eu gosto mais de Pelotas do movimento das pessoas. Caxias, eu acho que as pessoas são muito, muito dentro de casa, muito por si. Assim, tu não vê movimento. Eu acho que Pelotas, por ser uma cidade universitária, né, tem muito estudante, tu vê mais movimento na rua, mais gente jovem, mas não é que não tenha gente na rua de Caxias, porque aquilo é um formigueiro, né? Mas as pessoas estão só na delas, assim, né? Quando na época que eu fazia a graduação, que a gente saía, em geral tinha um lugar para ir que todo mundo ia, ficava 2 horas na fila e 3 horas dentro do lugar, então eu tenho algumas coisas que eu gosto muito mais aqui em Pelotas do que em Caxias, né? E questão de algumas coisas que a gente quer fazer, ou quando eu quero comprar alguma coisa específica, em geral eu sei mais me virar em Caxias ainda do que aqui. Então tem algumas coisas assim. O bom que eu gosto eu consigo ter o melhor dos dois mundos, porque muito frequentemente eu ia, né? Agora não tanto. Mas, sei lá, de 2 em 2 meses, às vezes 1 mês e meio, eu ia para Caxias, né? Então, Caxias é muito mais frio que aqui também. Talvez por isso que o pessoal fique mais em casa. Pode ser. À noite é difícil se ver movimento na rua à noite. Tem lugares específicos, mas pessoas circulando à noite não se vê lá. Lu, chegou mais uma pergunta aqui do Facebook, do professor Leomar, sobre pesquisas e atividades de extensão que tem desenvolvido na UFPEL. Tá, então assim, na verdade, a minha área de pesquisa original é a parte de métodos formais, tá? Que foi o que eu fiz no meu mestrado, doutorado, e que eu continuo orientando alguns alunos, né? Na verdade, a parte de especificação, usando gramática de grafos, tá? Que é uma linguagem visual que, apesar de quando a gente fala em especificação, a gente, em geral, fala em linguagens que têm uma definição matemática, mas é uma linguagem que tu não precisa conhecer a matemática que está por baixo para poder usar. Então, basicamente, eu continuo trabalhando um pouco com isso, mas na parte de aplicação, então, descobrir áreas em que a gente pode usar a gramática de grafos para fazer alguma coisa, para especificar alguma coisa, verificar alguma coisa. E, mais atualmente, a gente tem trabalhado com a área de pensamento computacional, tanto na área de pesquisa quanto na área de extensão. Então, o pensamento computacional, até a Juliane trabalhou com a gente, né? A gente, na parte de pesquisa, a gente tenta pesquisar técnicas, metodologias para conseguir usar o pensamento, desenvolver habilidades do pensamento computacional. Depois eu vou explicar direitinho o que é isso. Ou avaliar, né, também o ensino dessas habilidades. E na área de extensão, tudo que a gente cria na parte da pesquisa, a gente vai lá e tenta aplicar na extensão. E nosso público-alvo, né, são as escolas do município. Tá? A gente trabalhou, eu acho que os mais velhos estavam no 5º ano, a gente já trabalhou até com crianças do 3º ano. Então, por enquanto, a gente está nessa faixa, onde a ideia é ensinar conceitos da computação num nível que eles consigam entender, né? Mas conceitos assim, sei lá, decompor, como é que a gente quebra um problema em partes, como é que a gente pode resolver. Não é necessariamente programação, a gente já trabalhou com programação, a gente já trabalhou... Na verdade, a parte de programação, a gente usou um robozinho para simular, né, os algoritmos, com crianças de 3º ano, então era de 8 a 10, 11 anos,
E a gente faz um monte de atividades, a maioria é sem uso de computador, né? A gente chama metodologia desplugada, né? Porque a realidade das escolas, a gente trabalha com a Ferreira Viana, que é aquela escola daquele bairro ali do lado da UFPEL, né? Ali do ângulo. E aí eles têm laboratório, mas em geral é meio difícil conseguir fazer uso de tecnologias, né? Então, basicamente é isso que a gente tem feito. E são vários os professores que estão envolvidos, tá? A professora Simone é a coordenadora do projeto, tem eu, tem o Marilton, tem o André de Bois. O André é o professor que, em geral, acompanha, né? A gente tem sempre, às vezes, bolsistas voluntários que vão nas escolas, né? Sempre tem um professor junto, tem a professora Renata, tem algumas professoras, tem 2 professoras da estatística, que também nos ajudam na parte estatística da avaliação, né? Dos resultados do nosso projeto. E, basicamente, é isso. Bem legal. Chegou uma pergunta no Facebook da Laura, dizendo assim: Oi, Lu, conta pra nós qual foi a coisa mais inusitada que já aconteceu em uma aula tua. Oi, Laura. Pois é, nem sei te dizer. Não me lembro, assim. Eu só me lembro de quando eu fiz o meu estágio. Na graduação, não me lembro de nada muito inusitado. É que eu acho que acontece várias coisas. Sempre tem. Uma coisa que acontece que não é nada inusitado, é bem comum eu tropeçar nas coisas. Os alunos acham a maior graça. Não me lembro de nada na graduação. Numa aula que eu me lembro, no meu estágio, olha como me marcou, né? Meu estágio com as crianças, quando eu fiz o magistério lá, aqueles 6 meses que eu decidi que eu não queria mais ser professor. Uma vez uma criança... eu estava ensinando os 3 poderes, né? Aí tinha o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu não lembro o que foi feito no executivo, mas no legislativo a gente fez as leis da turma. E no judiciário a gente julgou um guri que não obedeceu às leis da turma. Gente, eu me encontrei numa situação que o guri se desesperou porque os colegas acusaram ele tanto que o guri começou a chorar. A orientadora do estágio, porque a gente tem professores que são os orientadores de algumas áreas, e ela apareceu de surpresa. Eles sempre apareciam de surpresa, né? Eles não avisavam quando eles iam lá. E ela chegou no momento em que estava aquela confusão. Gente, eu quase tive um treco né? Mas essa eu acho que foi uma das coisas, não sei se é inusitado, mas foi uma experiência horrível que eu tive, assim, de não saber o que fazer. Eu tinha 17 anos naquela época, né? Então, eu era uma criança também, e é bem complicado esse tipo de coisa. Então, acho que isso, não tem mais muita coisa. O que tem patinação? O que é isso? Tô olhando os Então, Luciano, eu vou perguntar sobre patinação no gelo. O que você tem para nos contar sobre isso? Isso é a coisa do Marilton. O que vocês querem saber de patinação no gelo? Deve ser a vez que eu fui patinar no gelo em Salvador, né? A pessoa vai para Salvador e vai patinar no gelo. Mas é que foi assim, ó. A gente foi foi até, acho que eu participei do concurso de teses e dissertações. Acho que eu fui quando eu participei do concurso com a minha dissertação. A gente foi para um congresso, que era o congresso da SBC, e foi em Salvador. E eu não sei, isso deve ser azar do caramba, né? Porque eu fui com roupa de verão, foi uma semana, eu acho, deu um frio, quer dizer, frio, 18 graus lá, o pessoal tá tudo morrendo de frio, né? Deu frio e chuva, quase o tempo inteiro. E aí a gente tinha lugares para ir visitar que não dava, né? Praia, como é que tu vai para praia com chuva? Não aproveitei nada. Então tinha um shopping lá perto de onde a gente estava e a gente foi para o tal do shopping. E tinha um ringue de patinação, assim, né? E aí a gente resolveu ir patinar. E aí tá, né? No início a gente anda perto da grade, aí depois quando tu acha que tu melhorou, tu vai... Eu comecei a ir para o meio do ringue, né? E eu lá parada,
não sei exatamente, a gente estava numa turma, não sei se eu estava conversando, o que aconteceu. E aí veio uma criança, e a criança caiu, e veio assim, nos meus pés, assim, ela veio, eu estava aqui assim, e ela veio e só pegou nos meus pés, assim, eu lá, imagina, né, eu sempre fui pequenininha, eu já tinha, com 14 anos, eu tinha esse tamanho, o peso nem tanto, era bem menor, mas eu voei, assim, e caí de bunda com tudo, assim, no chão. E aí, tá, ok, fui para casa, assim, com muita dor. Eu fiquei com medo de matar a criança, né? Porque se eu cair em cima, o coitado não sobrevive. Aí teve, eu acho que deu sol um dia ou dois depois, e a gente resolveu ir pra praia. Só que eu fiquei com vergonha de botar biquíni, porque eu tava assim com a coxa toda roxa. E eu ia dizer, sim, ficou horrível. Mas afinal foi isso, não tinha nada de muito extraordinário. Acho que era isso que ele queria saber da patinação no gelo, né? Mas afinal eu fui a pessoa que fui patinar no gelo em Salvador. Me diz uma coisa, tem algum mico assim que tu já passou? Bah, todo dia tem um. O maior assim que tu lembre? Bah, mico. Ah, eu não lembro de nada agora. Ah, não reconhecer as pessoas, né? Dessas acontece muito. Já aconteceu no ônibus eu começar a conversar com uma guria achando que era uma pessoa e não era. Que mais que eu fiz? O que foi que mesmo? Ai, meu Deus. Muita informação aí. Ai, pois é, tá. Esse aí, mas não sei se foi mico. Essa aí foi quando eu fui para. Meu Deus do céu, como é que é o nome? Maceió. Em Maceió eu resolvi, a gente foi num congresso e teve um dia que a gente foi para a praia, um único dia. Aí a gente foi, acho que tinha cadeira, a gente alugou as cadeiras na praia e eu resolvi que eu ia apanhar sol do joelho para baixo, né, na canela, eu ia pegar um solzinho sem protetor. Porque, em geral, a coxa a gente queima mais para ser protetor na coxa, no resto do corpo, e deixar as canelas sem protetor. Eu acho, era umas 9h30, 10 horas, não era meio-dia, só que eu não me dei conta que lá o sol, eu acho que já estava a pino quando eram 9, 10 horas. Eu acho que eu fiquei 15 minutos, eu comecei a sentir uma ardência na pele. E aí, bom, acho que está na hora de passar o protetor solar, passei. E aí comecei a caminhar, aquilo começou a inchar e doer e arder. Gente, eu fiquei imprestável. O resto, eu não consegui participar das coisas, basicamente. Eu botava as pernas para baixo, doía. Aquilo chegou a ficar como se fosse sangue, assim, uns hematomazinhos pequenininhos, derramezinhos. Eu passei muita dor. E aí, eu ia na farmácia, eu comprei aqueles gel pós-sol, eu comprei Caladril, eu comprei pomada, eu passei de tudo. E dei-lhe dor. E aí eu não sabia como é que eu fazia para voltar, né? Porque a minha perna estava inchada. Um dia eu botei calça, consegui me enfiar dentro de umas calças para ir no jantar do evento. E eu fiquei pensando, imagina no avião, com a pressão, em geral a gente incha, né? Eu pensei, isso aí vai piorar lá no avião, né? Aí fui na farmácia e disse, eu tenho que comprar alguma coisa para comprimir. Aí pensei em comprar umas meia calça Kendall, uns negócios de compressão, né? Eu acho que custavam 100 pila cada perna da calça, né? Meia calça. Eram umas meia, na verdade, sinal. Isso eu não vou comprar esse negócio, eu não sei nem se funciona. Aí eu vi umas faixas, aquelas coisas, as ataduras, sabe? Eu vi embaixo assim, disse, tá aí, eu vou comprar essas ataduras. Aí para viajar, gente, eu passei um negócio por baixo que eu não lembro o que era. E eu enfaixei as duas pernas e fui de vestido, assim. Mas eu estava enfaixada até os pés com a tal da faixa. Então, essa aí eu acabei me passando um pouquinho no sol. Faz parte, às vezes. Quando a gente subestima que vai pegar sol e não passa protetor, é aí que a gente pega sol. Não, e a criatura sabe que se eu ficar um pouquinho no sol, e eu assim, ó, a minha origem italiana, né? Eu passo da cor vermelha para descascada para o branco de novo. Eu não consigo me bronzear, então eu devia desconfiar que esse negócio não ia dar certo.
que é uma frase de aluno? O que querem uma frase de aluno? Eu tô lendo, eu vou ter que fechar o negócio aqui para não... Uma frase de aluno? Ai, Jesus. É uma frase Coisas que que conta, tem assim. em aula. Ah, porque os Algo que professores um se aluno divertem nas aulas. foi em aula. Como? Thomas. Alguma coisa que um aluno diz em aula ou disse que te marcou assim? Alguma coisa nesse... Pai, ó, eu tinha uma outra coisa que eu podia ter dito na minha descrição, que eu tenho memória curta, viu? Minha memória é horrível. Não lembro. Provavelmente vocês já devem estar lembrando mais do que eu. Eu não sei, não lembro. Com certeza tem vários que tem. Luciana, lê o chat. Da outra perguntando ali. Como é que é? Da outra perguntando, um livro, filme... Filme ou série? Um livro inteiro faz muito tempo que eu não leio. Filme? Não sei, deixa eu me lembrar, série. Eu assisti uma série, eu gosto de assistir muita coisa, vocês viram, né? A minha memória é horrível. Na verdade, está na minha lista para assistir um filme. Eu gosto de comédia, eu não assisto nada assim muito, eu não gosto de assistir nada que faça a gente pensar muito, que tenha que raciocinar muito. Mas um filme que está na minha lista para assistir é O Secretário, eu acho que é o nome. Alguém já viu na Netflix? Que parece engraçado, ele está na lista. Mas série, eu assisti, terminei. É que eu assisto as séries em espanhol, né? Eu assisti O Último Dragão. Assisti agora uma que é parecida com a Elite. Deixa eu me lembrar o nome, eu não consigo nem me lembrar o nome. Estilo Elite, eu não consigo me lembrar o nome agora. Isso, Rebelde? Não. Vou olhar, vou consultar. Não, eu não consigo me lembrar mesmo. E é bem interessante, na verdade, não é com final feliz, viu? E não sei se vai ter... Ctrl Z, lembrei. Alguém viu, não? Não, mas já ouvi falar. Eu já dei spoiler. Putz, desculpa. Acho que a gente não percebeu. Não. Mas, tipo, não tem nenhum filme que, tipo, você acha que a gente precisa ver antes de morrer? Tipo, alguma coisa muito top. Filme? Pode ser filme, pode ser série. O problema é que eu não lembro dos nomes. Tudo bem, a gente joga no Google. Filme, pessoas, tal coisa. Livro, eu assisti, eu gostava muito de ler, agora faz muito tempo que eu não leio mais, do Stephen King. Eu gostava muito dos livros dele. E filme, agora falando de terror, é Mansão... A Maldição da Mansão... Blá, blá, blá. É, isso aí. Esse eu achei muito legal. Esse é muito top. É uma série, né? Isso, é uma série. Por isso que eu ia dizer filme mesmo, não... É uma série bem chocante. Pelo menos eu achei bastante chocante, assim. Ela é bem pesada, dark, pesada. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante, tipo, da forma que eles fizeram, tipo... É assustador, mas tu não fica com medo de assistir, tipo, de assistir sozinho. Só fica, sabe, meio ansioso. E o plot twist no final é... O que vai acontecer, né? A gente, na verdade, tem a parte do mistério ali, né? Mas o plot final da série é sensacional. E filme eu não lembro mais de filme, assim, que tenha achado grandes coisas, assim. Não lembro mesmo. Tenha sido nada muito marcante, assim. Eu gostava de assistir desenho. Na época do mestrado, a gente ia para o cinema assistir desenho animado. Nas quartas-feiras, que era mais barato para estudante. Tá, e mudando um pouco de assunto, tu tem algum bichinho de estimação? Eu tenho um bicho, um gato gordo, que tá lá miando para ver se eu solto ele. É verdade, tu falou. Na verdade, eu nunca tive mais do que um, mas eu sempre tive gato, na verdade. Meu cachorro requer um pouco mais de cuidado, ele quer um pouco mais de atenção. O gato é mais independente, então...
Tu prefere gato ou cachorro, então? Gato. Eu acho que para ter cachorro eu não teria, na verdade. Não é que eu não gosto, mas eu não teria. Dá mais trabalho cuidar. Eu acho que eu tenho a exceção, porque eu tenho uma gatinha que é absurdamente dependente de mim. É. Ela me chama de tudo, fica sempre na minha volta, miando o tempo todo. Sempre colada em mim. A minha gata é absurdamente carente também. Não, o meu também. Ele quer. Agora eu fechei a porta, ele queria estar aqui junto comigo. Eu tô na sala. Quando eu tô no quarto, ele vem lá, deita comigo. Quando eu tô na sala, ele tem a caminha dele, ele fica ali na cama dele. Ele tá sempre por perto. Mas não é que nem cachorro que tu tem que levar, que tu sai de casa, ele te destrói a casa porque ficou sozinho. Então, eu acho que eu combino mais com gato. E qual é o nome dele? É um bicho que reclama se não ganhar comida e água, né? Porque se não reclamar é capaz de morrer de fome e sede também. Peixe, por exemplo, eu não poderia ter, porque acho que ia morrer. Ah, mas o bom é que ele não reclama porque pedindo água, né? Pois é. Só de fome. E qual é o nome do seu gato? A gente tem um aquário de comida que ia virar uma polenta, assim. Ele não ia conseguir comer. E qual é o nome do seu gato? O Kiko. Kiko. Agora eu não vou conseguir ir lá pegar, ele deve estar lá dormindo, porque agora eu vi que ele parou de miar, mas bem gordo. É uma boa companhia na quarentena. O meu gato, esse gato ele viaja, esse gato é viajado, né? Só não vai de avião, porque de avião eu não levaria. Mas ele já foi, ele vai para Caxias toda vez que eu vou, ele vai junto. Em Brusque, eu tenho meu irmão que mora em Brusque, ele vai comigo, eu fico em hotel, ele fica junto. Então, esse gato é quase que nem gente. Que bonitinho. É uma figura. Pergunta do Facebook da Laura Quevedo. Algum aluno já mandou mensagem na prova pedindo desculpa por não ter estudado? Na verdade, não, tu não fez isso. A Carol só não estudou, mas não pediu desculpa. Na verdade, eu tive 2 alunos que fizeram isso. E um era ainda na época lá no Capão do Leão. Era 8 horas da manhã a prova. O guri levantou, eu nem lembro o nome do menino. E depois ele nem terminou o curso. Ele foi para a aula, fazer a tal da prova, ficou lá um tempão e me entregou, eu acho que até esses dias eu encontrei, não sei se está ainda por aí, e me entregou uma história em quadrinhos. Ele desenhou uma história em quadrinhos me explicando que ele não tinha estudado, que não tinha dado tempo e de que ele ia resolver no próximo, que ele ia estudar. Mas foi muito legal. E teve um outro menino que ainda está no curso, que me pediu desculpa, na verdade, por eu estar por ter gasto meu tempo, e que ele ia mudar de curso. E legal que eu gostei que ele não mudou de curso, acho que vai se formar. Mas esse da história em quadrinho, eu me impressionei, claro. E bonito, assim, eu acho que o menino tinha vindo do design, eu não sei. Eu me impressionei com ele ter se dado ao tempo de ir para a prova às 8 da manhã para chegar lá no Capão do Leão, não sei que hora que ele saiu de casa, e para fazer o desenho para mim. E tu deu uma notinha para ele ou não? Tu deu uma notinha para ele pelo desenho ou não? Meio ponto. E olha que dificilmente a pessoa tira 0 comigo, né? Se a pessoa tentou fazer alguma coisa, pelo menos 0,2, assim, pela boa vontade eu dou. Mas ele, coitado, não deu. Mas ele foi lá, desenhou para ti, pois é. Fiquei chateada agora. Fiquei chateada por não ter feito isso. Acho que não me passou pela cabeça. Sempre passa pela nossa cabeça. O aluno sempre pensa nisso. Aí era de lógica, era uma aula de lógica. Já sabem, desenhar na prova da Luciana não dá nota. Não vai dar nota. E olha que dificilmente vão superar a qualidade do desenho. E tinha história, era história em quadrinho, não era só um desenho, né? Tu tem algum hobby, Luciana?
Não, eu gostaria de fazer muita coisa, mas quando eu penso no trabalho que dá, eu desisto. Na verdade, o que eu fazia antes da quarentena era jogar vôlei, né? Eu gosto bastante de jogar. Não sei se dá para dizer que é um hobby, mas eu sempre gostei. E, na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente se reunia todo fim de semana, jogava e participava de competições. A primeira vez que eu vim aqui para Pelotas foi com uma viagem com o pessoal do Banco do Brasil para participar de uma competição onde eu joguei vôlei. Não só vôlei, mas uma das coisas que eu fiz foi jogar vôlei também. Mas nada profissional, né? Só de brincadeira, assim. Mas eu gostaria, eu acho legal coisas de artesanato, essas coisas. Mas aí sabe o que eu faço? Eu pego, boto os vídeos no YouTube e fico vendo, em vez de fazer. Eu acho bem legal, assim, tudo que é coisa manual, assim, eu acho legal, mas dá muito trabalho. Tem alguma coisa desse do yourself? Como? Tu já tentou fazer alguma coisa desses de artesanato que tu viu no YouTube? Já. Deu? Ficou bonito. Fiz um vaso com garrafa PET. Ficou bem legal. Já mostro a foto para vocês. E teve algum que não deu certo, assim, tu tentou, mas não funcionou? É que eu não tentei muitos, viu? Não lembro. Acho que não. Na verdade, isso é uma coisa que eu gostava de fazer, que eu fazia. Também me perguntaram se eu vendia Avon, né? Mas eu não falei tudo que eu fiz. Eu já costurei, gente. Quando eu era adolescente, eu costurava. E eu acho legal costurar, assim. Minhas brincadeiras de boneca também era de costurar. Mas não. Agora eu costurei umas máscaras, né? Pra não dizer que eu não estou fazendo nada de. Mas não é hobby. Eu diria que joga vôlei. E... Levantamento de garfo serve como hobby? Uhum. De copo também. Ah, pois é, de copo. O pior é que as bebidas que eu mandei vir não vieram ainda. E você tem algum sonho? Sonho da sua vida? Pois é. Olha, tudo que eu imaginava que eu queria fazer, eu fiz. O que eu quero é voltar para a Europa para passear. Né? Porque quando eu fui, na verdade, eu até passei, né? Eu fui em alguns lugares na época de Natal, passei Natal em Paris, e o Ano Novo, muito legal, passei lá embaixo do Big Ben, lá em Londres. Foi muito legal isso. Mas eu quero voltar, assim, viajar, fazer viagem legal, e aonde a gente vai para viajar, porque em geral a gente vai para fazer alguma coisa e faz alguma coisa de turismo, né? Então. Receita de massa agora. Lu, como uma boa italiana raiz, manda uma receita de massa top pra galera. Bah. Olha, eu aprendi lá, aprendi a fazer duas coisas lá, com cozinheiros italianos. Italianas, foram mulheres. Eu aprendi a fazer o pesto. Não sei se você sabe o que é o pesto, é com manjericão, né? Vai azeite, manjericão, queijo parmesão, alho, um pouquinho de alho, tritura tudo no liquidificador e joga na massa. É isso. Não tem que esquentar, não tem que fazer nada. Aí vai pinole. O pessoal aqui costuma fazer com nozes. E eu, às vezes que eu fiz aqui, eu consegui comprar o tal do pinole. O pinole é um pinhãozinho pequenininho que parece pinhão, mas não tem, assim, lembra um pouco o gosto do pinhão. E aquilo se consegue. Eu consegui comprar em Caxias, uma casa de queijos e coisas importadas, e em Porto Alegre, no mercado público. E aí a massa também, o tipo da massa, gente, eu ganhei um livro de culinária de lá. Tem 2 páginas inteiras e abre. Na verdade, são 4 páginas de tipos de massa. Então, mais do que o molho, o tipo da massa que a gente usa faz diferença. Então, o molho e o tipo da massa tem que combinar. Tá? Então, o pesto se faz com espaguete, ou com penne, ou com aquele fusilli lá. Também é legal, aquele parafusinho. Então, é isso. E a outra coisa que eu aprendi a fazer foi o tiramisu, que é a sobremesa. Mas essa é a sobremesa. Bom, a gente vai se preparar aqui para a última pergunta, então. Já está encerrando.
uma pergunta do Alan, que chegou pelo Facebook. Se tu tem alguma citação preferida que te marca de alguma forma. Não tenho nada, eu acho. Deixa eu pensar. Não tenho, assim, eu sempre fui muito... Não sou muito filosófica, na verdade, para dizer bem a verdade. Eu sempre fui muito dessas coisas de ditados e coisas e tal, mas não tenho nada assim que me marque grandes coisas, assim. Sei lá. Não me vem em mente agora, Alan. Desculpa, Alan, tu tinha que ter me feito a pergunta antes. Eu ia pensar melhor. Ai, lá. Então, para encerrar a nossa live, eu queria agradecer a todos que nos assistiram. Obrigado, Luciana, por aceitar conversar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, que ficou conosco, o pessoal do BEC. Gente, quem puder preencher o formulário que está na descrição da live, acho que aqui na lateral, para a gente saber quem que vocês querem que seja o próximo entrevistado, entre algumas outras perguntas, para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas lives. Esse capítulo vai ficar disponível no canal do YouTube do PET. Peço também que se inscrevam no canal e nos sigam nas redes sociais, nos sigam no Instagram, @computaçãofepel. E vai ter um podcast também do Café Binário no Spotify. Esse episódio vai ser adicionado lá. Luciana, tu gostaria de falar alguma coisa antes que a gente encerre? Só dizer que eu tô com saudades de vocês, todos os alunos. Faz uma falta, estava dizendo antes, né? Quando a gente tem que ir para aula, parece estranho, mesmo para os alunos, né? A gente, é ruim, tem que ir. Mas quando fica sem, dá saudades. E, em geral, já nas férias dava saudades. Agora a gente está num período muito maior do que são as férias. Então, saudades. Daqui a pouco a gente se encontra de forma virtual. Mas... eu acho assim, só se cuidem, fiquem em casa quando puder, né? A gente sabe que não dá para ficar o tempo inteiro, mas fiquem bem. Então é isso, pessoal. Boa noite, todo mundo se cuidem e até o próximo episódio do Café Binário. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.